Sistemas orbitais. Dos elementos envolvidos na aquisição de dados em sensoriamento remoto, a aula de hoje é sobre satélites, que são os sistemas, os veículos, as plataformas que carregam os sensores. De acordo com a finalidade, os sistemas orbitais podem ser classificados em satélites para comunicação, satélites científicos, satélites militares, satélites para navegação, GPS, satélites meteorológicos e satélites para recursos terrestres ou observação da Terra, foco da nossa disciplina. Devido à importância para a agricultura, haverá uma pequena abordagem sobre satélites meteorológicos. Classificação dos satélites ou dos sistemas orbitais quanto ao tipo de órbita. Órbita é um movimento que o satélite faz em torno da Terra. Eles podem ser classificados em órbita polar, órbita equatorial ou órbita inclinada. Como o próprio nome diz, órbita polar, satélites que passam pelos polos ou quase pelos polos. Órbita equatorial desenvolve o movimento no plano do Equador e inclinada quando o movimento é feito entre os polos e o Equador. Satélites meteorológicos possuem órbita equatorial geoestacionária. Equatorial desenvolvem o movimento no plano do Equador. Eles desenvolvem um tipo de órbita equatorial denominada geoestacionária, ou seja, eles estão posicionados em um ponto fixo no plano do Equador. Eles giram a mesma velocidade de rotação da Terra. Portanto, para um observador na Terra, parecem como se estivessem fixos. Isso é importante porque esse tipo de satélite ele tem a possibilidade de gerar imagens com uma resolução temporal muito alta, uma vez que eles estão sempre observando a mesma área. Eles estão posicionados a uma altitude de 35.800 quilômetros. O período da órbita, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta em torno da Terra, é de um dia, que é igual ao tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma, fazer um movimento de rotação. Os satélites meteorológicos usados no Brasil são o GOES, que é um satélite americano, e o Meteosat, que é um satélite europeu. A resolução temporal desses satélites é de 15 minutos, ou seja, de 15 em 15 minutos eles geram imagens da superfície terrestre. Essas imagens são denominadas full disk, ou seja, disco cheio. Da posição que eles estão, por exemplo, o satélite GOES ele está posicionado no meridiano de 75 graus a oeste de Greenwich. E dessa posição ele enxerga, entre aspas, essa face aqui da Terra. Então temos aqui a visão do Brasil bem de frente para o satélite GOES. E o MSG está posicionado na longitude de 0 graus. Ele tem essa observação da superfície terrestre. E eles fazem observações de 15 em 15 minutos, ou seja, geram imagens de 15 em 15 minutos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma imagem do satélite GOES gerada a partir da posição que ele está. Satélites de órbita quase polar ou polar. Esses satélites estão a uma altitude de 400 a 1.000 quilômetros. Eles desenvolvem uma velocidade de 7 quilômetros por segundo. E quem gira é a Terra. Em cada passagem, de acordo com a configuração do sensor, uma faixa será imagiada.
eles fazem uma volta, ou seja, completa uma órbita em 101 minutos. 101 minutos. Dessa forma, eles fazem 14 órbitas por dia. Essas órbitas são heliosíncronas, ou seja, síncrona com o Sol. E ele cruza o Equador sempre no mesmo horário local. Eu deixei preparado aqui na Wikipédia para nós visualizarmos uma outra animação. Vejam como é feito o imageamento a partir de um satélite de órbita polar. Então, em cada passagem, ele está configurado para fazer uma determinada faixa. E observem também que as faixas não são consecutivas, ou seja, como a Terra gira, em 101 minutos, a Terra gira 2.752 quilômetros. Então, uma órbita ela não é feita do lado da outra. Então, é dessa forma que os satélites de órbita polar fazem o imageamento. Então, eles vão imageando por faixas. Voltando aqui para os nossos slides, os satélites para recursos terrestres mais utilizados atualmente no Brasil são os satélites, ou dados, dos satélites Landsat, do satélite Sibers, então Landsat americano, Sibers, convênio Brasil-China, o satélite Sentinel, europeu, dados do satélite Terra, americano, dados do satélite ResourceSat, sensor-LIS, indiano, dados do satélite HAPDI, foram utilizados no cadastro ambiental rural, satélites QuickBird, Iconos, WorldView, SuperView, já são satélites da categoria comercial. Aqui a figura ao lado, o que eu descrevi anteriormente, que um satélite de órbita polar faz a varredura de toda a Terra enquanto a Terra gira. E, complementando, existe uma distância entre órbitas consecutivas de 2.752 quilômetros, ou seja, a faixa adjacente à órbita do dia 1 é imageada somente na órbita do dia 8. Então, aqui, se já está entendido, o satélite de órbita polar, ele faz um movimento de norte para sul, as órbitas não são consecutivas. No caso do Landsat, ele possui uma resolução temporal de 16 dias. Isso significa que no 16º dia, ele vai voltar no mesmo local novamente. E ele vai imagear a Terra toda. Então, isso aqui está mostrando o movimento, a forma como o imageamento é feito no dia 1. No dia 2, ele não passa do lado na órbita consecutiva. Ele só vai passar na órbita consecutiva no dia 8. Aqui está o desenvolvimento aí, como que essas órbitas são preenchidas, para que todo o imageamento de toda a Terra, de todo o globo seja feito. As imagens, elas possuem um sistema de referência, que é para a gente fazer a localização delas, como se fosse a longitude e latitude, mas elas possuem uma denominação específica. Esse tipo de localização, essa identificação das imagens é feita por um sistema chamado órbita-ponto. Essa órbita-ponto, ela vai ser identificada por dois números. O número referente à passagem do satélite, quando ele faz o movimento de norte para sul, é denominado de órbita. Então, aqui um exemplo do satélite Landsat, e eu tenho aqui o número daquela órbita, daquela passagem. Então, por exemplo, o Landsat ele gasta 16 dias para passar no mesmo local. Quantas órbitas ele faz por dia? 14. Então, 14 vezes 16, para cobrir a Terra toda, ele faz mais de 230 passagens aqui, ou mais de 230 órbitas. E essas órbitas são numeradas. Então, começa órbita 1, órbita 2, órbita 3, aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e vem assim.
E aqui está, essa é a órbita 77, essa é a 102, essa é a 134. E vocês podem observar que esses números, eles crescem da direita para a esquerda. Então, essa é uma informação importante. Logicamente que nós não vamos adquirir uma faixa toda de imageamento. Se a imagem possui 185 km, aquela faixa que é imageada, normalmente a comercialização, a disponibilização é feita em cenas quadradas, né? Então seria aqui 185 por 185 quilômetros. Dimensão da imagem do Landsat, 185 por 185 quilômetros. Então, cada quadradinho desse aqui corresponde a uma cena, a uma imagem. Essa imagem, cada imagem dessa vai receber 2 números para que ela seja identificada. Um número é correspondente à órbita e o outro é correspondente ao ponto. Mas o ponto, na realidade, ele se refere à largura da faixa na direção dos paralelos. E a numeração é feita de norte para sul. Então, vamos ver aqui, por exemplo, para o estado de Minas Gerais, né? Eu tenho aqui, cada quadrado desse corresponde a uma cena, E aqui estão os números. O primeiro número é correspondente à órbita. Então, eu tenho aqui, essa órbita é a órbita 216. Essa é a 217. Estou lendo o primeiro número. Órbita 218, 219, 220, 221, 222. Então, vocês viram, confirmando que esse número cresce da direita para a esquerda. E o ponto, ele inicia lá na parte norte e cresce para o sul, cresce de norte para o sul. Então, o segundo número, 70, 71, 72, essa faixa toda, 73, 74, 75. Então, como que eu faço a localização de uma imagem? Estou fazendo um estudo aqui no Triângulo Mineiro. Eu vou precisar dessa imagem aqui. Então, eu vou adquirir a imagem 221/73. Eu estou estudando mais essa área aqui. Então eu vou adquirir a imagem 220/74. Eu estou estudando aqui 218/74. Essa outra imagem aqui. Lavras está aqui, não colocaram o número da cidade de Lavras. Como que eu vou saber? Eu tenho aqui que a órbita é 218, ela permanece, e o ponto permanece, que é o segundo número, 75. Horta de Lavras, 218/75. Nós podemos fazer a procura dessa órbita ponto, como encontrar a órbita ponto Landsat para um determinado local. Então, eu tenho aqui a grade de localização do Landsat sobreposta aqui no Google Earth. Então, eu vou procurar aqui a cidade de Lavras para saber qual o número da órbita ponto para o município de Lavras. E assim eu poderia procurar para qualquer localização. Então, vocês vejam que o limite não apareceu aqui. Por que o limite não apareceu? Porque 185 quilômetros por 185 quilômetros, então não confundam nunca dimensão da imagem, isso aqui é o tamanho de uma imagem, 185 por 185 quilômetros. Órbita ponto, tá? Está localizada aqui, é uma identificação aqui no centro da órbita, 218/75. A localização de Lavras do município nessa imagem está aqui nesse canto superior esquerdo. Então, nessa imagem, eu tenho São João del Rei, tenho São Tomé das Letras, Cruzília, Varginha já está entre as duas, Varginha está entre essa órbita aqui, 218/75 e 219/75.
Então, para estudar o município de Varginha, talvez aqui teria que colocar os municípios, né? Que comprar aqui, que baixar, no caso essas imagens são disponibilizadas. Então, um ponto importante aqui que um engenheiro agrônomo deve saber, né, é que você não tem a imagem de uma cidade. O satélite ele não imageia, ele vai imagiar Lavras hoje, ele vai imagiar Varginha hoje, vai imagiar Campinas. Não, ele tem essa órbita fixa, ele sempre vai fazer a passagem aqui e vai fazer o imageamento por faixas, e ele vai ter aquele dia determinado em que ele fará aquela passagem. Isso nós veremos na próxima aula. Voltando aqui, então a órbita ponto, né, do município para estudar o município de Lavras do satélite Landsat é 218/75. Esses números mudam? Se muda de satélite, logicamente que o número vai mudar. Então, coloquei aqui um exemplo. Eu utilizei imagens Sibers 2B, sensor CCD, para fazer o estudo aqui da represa de Furnas. Então, eu precisei dessas imagens aqui. Órbita 152.123, órbita 152/124, 153/123, 153/124. Então, quatro órbitas ponto. Então, esse é o sistema de identificação de imagens de satélite. Não podemos esquecer, isso aqui vai ser na próxima aula, que as imagens são multiespectrais e que em cada passagem dessa, eu falei, uma cena, uma imagem, serão geradas, logicamente, um conjunto de imagens, e isso aí vai depender do satélite, do sensor que ele está carregando, é o que nós temos estudado até agora. Um pouquinho aqui do histórico, né? O Landsat foi o primeiro satélite para recursos terrestres. Inicialmente, ele recebeu a denominação de Earth. Ele foi lançado em 1972. Esses são os nomes dos sensores que ele carregava, a altitude que ele estava e a frequência ou resolução temporal, 18 dias. E o satélite Landsat 4, em 72, eles já melhoraram a resolução ou frequência, né, resolução temporal para 16 dias, e isso permanece até hoje. E também a altitude. Ele faz o imageamento, então, carrega os sensores, né, para fazer o imageamento a uma altitude de 705 quilômetros. O que está na ativa nos dias atuais é o Landsat 8, com os sensores OLE e TIRS, foi lançado em 2013, e tem resolução temporal de 16 dias. O Sibers é o satélite China-Brasil, satélite sino-brasileiro para recursos terrestres. O primeiro foi lançado em 1999, o que está em órbita hoje, aliás, os que estão em órbita hoje são o Sibers 4 e o Sibers 4A, que foi lançado em 2019, possui essas câmeras, está a uma altitude de 628,6 quilômetros e opera com os sensores com diferentes resoluções temporais ou frequências. Então, tem imagens que são obtidas de 31 em 31 dias e imagens que são obtidas de 5 em 5 dias. Quanto mais larga a faixa, menos tempo ele vai gastar para cobrir a mesma área. E aqui o satélite Sentinel, que é o mais recente. Esse programa ele veio cobrir o anterior, que era o satélite Spot, o europeu, para recursos terrestres. Então, hoje é o satélite Sentinel, que é de um programa chamado Programa Copérnicos, e que tem vários satélites para diversas finalidades. Para recursos terrestres, os utilizados são o Sentinel-2A, Sentinel-2B. Eles possuem uma resolução temporal de 5 dias, eles operam de forma oposta, enquanto um observa um lado da Terra, o outro observa o outro. Então, inicialmente, em 2015, foi lançado apenas o Sentinel-2A,
e a resolução temporal era de 10 dias. Com o lançamento do Sentinel-2B, essa resolução melhorou para 5 dias. A largura do imageamento é de 290 quilômetros, mas eles fazem a distribuição das imagens ou das cenas em tiles, né, das cenas em tiles de 100 por 100 quilômetros. A largura do imageamento é de 290 quilômetros, mas as imagens são distribuídas em cenas, tiles, de 100 por 100 quilômetros. Aqui já um link para a próxima aula, em que eu coloquei o nome do satélite e do sensor. Então, Landsat 8, sensor ORI, Sentinel-2A e 2B, sensor MSI, Cibers 4, várias câmeras aqui, e vamos falar um pouco de satélites de altíssima resolução espacial. No caso, citei aqui o WorldView e GeoEye, mas recentemente eu adquiri uma imagem do SuperView, e é a imagem que nós teremos aqui para desenvolver nossos estudos. Grata pela atenção.